Olá, e aí, me conta, você acredita que em geral você tem sido mais otimista ou mais pessimista diante dos desafios da vida? Olha, se eu te fizer a seguinte pergunta, você acha que a maioria das pessoas que conseguem enfrentar com resiliência, com coragem, com persistência as grandes adversidades da vida e adquirir muito mais imunidade contra as doenças, essas pessoas são, em geral, mais otimistas ou pessimistas? Qual que é a sua resposta? Acredito que você concorda comigo e concorda com os estudos sobre o tema, de que realmente as pessoas que têm uma atitude muito mais otimista diante dos desafios, dos sofrimentos, dos problemas da vida, elas desenvolvem muito mais resiliência, elas encaram a vida com mais esperança e isso, vamos ser sinceros, contribui bastante para a qualidade de vida, para a longevidade, para ter uma longa vida com saúde, uma longa vida com qualidade de vida, com bem-estar psicológico, social, físico. Realmente, o otimismo é um ingrediente essencial, indispensável para a gente encarar as dificuldades, as adversidades da vida, né? E aí é a hora que eu te pergunto novamente. Em geral, você tem sido muito mais otimista ou pessimista? Pensando nos últimos tempos, em geral você deixou semear aí no seu coração, deixou florescer no seu coração mais pensamentos, sentimentos que evidenciam que você tem sido mais pessimista ou que evidenciam que você tem encarado a vida com mais otimismo. E aí, será que tem uma sombra enorme do pessimismo, uma nuvem enorme do pessimismo pairando aí sua cabeça, seu coração, sua mente? E com isso você tem cada vez mais encarado a vida, os desafios, né? Com o passar do tempo, talvez você tenha encarado com uma visão muito difícil, muito sem esperança. E olha que essa sua falta de esperança tem contribuído para o seu adoecimento, tem contribuído para potencializar o seu sofrimento. Por isso, com base nos especialistas que estudam nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa saúde emocional, eu trago aqui a proposta da gente cultivar o hábito de ser otimista. Ser otimista para florescer na maturidade. Ser otimista para florescer aos 60 a mais, 70 a mais, 80, 90, 100. Florescer nesse momento tão belo da vida a partir desse hábito, o hábito do otimismo. Eu sou Flávio Hiramini, estou aqui neste projeto do Florescer na Maturidade, na companhia de Ieda, trazendo sempre ideias que nos inspiram e compartilhando com você para que também possa inspirar você a buscar vários recursos, vários, e são infinitos, para você levar uma vida muito rica nessa fase da vida. Porque a gente fica muito encafifado, fica muito encucado com a chegada do envelhecimento, com o passar das décadas. E se a gente já tinha uma certa tendência de ser pessimista, então nesse momento talvez essa tendência acaba se consolidando ainda mais. E olha, isso você muito mais do que a minha teoria aqui, você na prática já deve ter percebido isso, que quanto mais você mergulha no pessimismo, isso não tem te ajudado em nada a encarar esse momento, o envelhecer, encarar a maturidade com outros olhos. Então, que tal a gente cultivar um novo hábito? E olha, como a gente já conversou em outros vídeos, a gente tem sempre conversado aqui no canal, criar um novo hábito pode ser uma prática maravilhosa
se você usa uma atitude mais otimista também, se você utiliza uma atitude muito mais esperançosa nessa criação dos novos hábitos. O que é que eu quero dizer com isso? Para criar um novo hábito, não fique lutando contra o mau hábito, sabe? Se você de repente nessa conversa da gente vai percebendo que ao longo de décadas você veio alimentando o pessimismo, então o que é que a gente vai trabalhar agora? Não é lutar contra esse pessimismo, porque você percebe que quanto mais você luta contra um mau hábito, sabe, existe aquele efeito de que aquilo que a gente coloca o nosso olhar, aquilo engrandece. Quando a gente coloca a nossa atenção, a gente está energizando aquilo. Então, se a gente coloca a nossa atenção num determinado problema, a gente está energizando. Então, se você coloca a atenção numa doença e você fica preso àquela doença, você está energizando aquela doença. Agora, se você viu que você tem esse hábito de ser mais pessimista, e foi assim ao longo de décadas, então também você agora vai colocar a sua atenção no seu hábito de ser pessimista, também você está energizando aí o seu pessimismo. Olha, então, qual é a sacada aí que a gente pode ter? Qual é a luz que a gente pode trazer para a nossa consciência? É até simples, a gente não lutar contra o mau hábito, sabe? A gente simplesmente se dedicar a cada dia na criação de um novo hábito. É uma substituição de hábitos. Isso é uma coisa impressionante, que a nossa mente ela é muito fértil e ela vai te ajudar, assim como ela me ajuda, assim como ela ajuda todo mundo, vai te ajudar a criar esse novo hábito. Ou seja, nada de ficar lutando contra o mau hábito de ser pessimista. O que é que você pode fazer? Criar, semear o hábito de ser otimista a partir de agora, mesmo que seja aparentemente do zero, certo? Cria esse novo hábito. Como é que você faz? Você começa o dia criando esse novo hábito. Você começa o dia fazendo alguma atividade física. Você começa o dia caminhando. Estou gravando aqui o vídeo de hoje do Parque Santana, um parque belíssimo que tem aqui no bairro de Casa Forte, aqui aqui no Recife. E é um lugar maravilhoso para respirar, para você inspirar a natureza e você se inspirar na natureza. Então, se até ontem eu era pessimista, ou era triste, ou até a hora que eu saí de casa, da hora de tomar o café, eu tive algum dissabor, algum contratempo, mas aqui, olha, quando você começa a caminhar, tudo isso também começa a sair, todas essas toxinas, né? Começam a sair junto com o ar que você respira. Então, quando eu vou caminhando, eu vejo o quê? Crianças brincando, eu vejo pessoas, os adultos, os pais das crianças caminhando, as pessoas mais velhas caminhando com seus animais de estimação, ou fazendo seu alongamento, sua ginástica, fazendo sua atividade esportiva. Então, com isso, acredito, é muito visível ali que elas estão o quê? Exercitando um novo hábito. Beleza? Veja que interessante. Então, hoje, você esquece de ontem, esquece dos últimos 10 anos, mas hoje você cria essa determinação de criar esse novo hábito. Não fica aí lutando, batendo de frente contra o mau hábito. Ah, mas eu sempre fui muito pessimista. Deixa isso para lá, né? Esquece tudo isso e não coloca a negatividade, o problema na sua frente como alvo da sua atenção. Se você coloca a sua atenção, você energiza. Tem um vídeo de Ieda que fala sobre isso. A atenção energiza e a intenção transforma. Memorize aí essas 4 palavrinhas, esses 2 conceitos. A atenção energiza e a intenção transforma. Então, no que você quer dar atenção agora? No hábito de ser otimista, no hábito de fazer uma atividade saudável? Vai ali, que você está energizando, você vai se sentir muito bem, mas muito bem mesmo. E a intenção, o que é que ela faz? Transforma.
A intenção vai transformar os seus hábitos. Então, qual é a sua intenção? É criar um novo hábito de ser otimista, um novo hábito de encarar a vida com maior leveza, mesmo que no longo da sua vida, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, você tenha agido de uma forma diferente, de uma forma com uma mentalidade de insatisfação ou de pessimismo, mesmo com tudo isso. Veja que interessante, que a maturidade, ela é um momento em que a gente vai, sabe, colhendo a serenidade, a sabedoria de toda uma trajetória de vida. Vou trazer aqui uma coisa bem interessante, que é a percepção desse filósofo aqui, olha, Schopenhauer, A Arte de Envelhecer. Schopenhauer era conhecido e é conhecido como o filósofo do pessimismo. Veja só, como é que o filósofo do pessimismo, o cara que era mais conhecido como um dos pensadores mais pessimistas da humanidade, vai nos falar sobre a arte de envelhecer. Mas é que realmente, com a chegada de uma nova fase na vida, de uma fase de consolidação, de quietude, de serenidade, de sabedoria, de plenitude, mesmo esse homem tão rotulado como pessimista, começou a ter uma nova visão sobre a vida e sobre a velhice. E ele passou a se sentir muito grato, olha que interessante, muito grato por ter chegado na velhice. Porque até a época dele, muitas pessoas não chegavam aos 60 mais, 70 mais, era realmente um milagre, né? Era realmente motivo de agradecer. E ele se tornou muito grato à vida e escreveu isso aqui, A Arte de Envelhecer, e nos mostra que o envelhecer é o momento da colheita. Então aqui ele fala que é o tempo de colheita, o ponto da plenitude da existência. E aí ele fala que chegando no envelhecer, né, que é a expressão que ele utiliza, a gente vai ficando mais livre de uma série de ambições da vida. E aí ele diz que essas ambições já passaram, né? Ou porque a pessoa conquistou, ou porque a pessoa já renunciou mesmo. Então, o velho, segundo ele, né, é aquele que se basta totalmente, que extrai de si mesmo toda a satisfação e toda a felicidade, sem ter de procurá-las em outro lugar, em relação à reputação, à fama mundana, que ele já obteve ou a qual ele já renunciou. É aquele que, ao final, tornou-se aquilo que é e se reconcilia consigo próprio, pois é inteiramente senhor de si e se regozija com a própria autarquia. Autonomia, né? Sua única tarefa é permanecer si mesmo, mesmo com todas as adversidades, todas as dificuldades, todos os desafios que o envelhecimento nos traz. Então veja que um homem, um filósofo, um pensador muito conhecido na humanidade, que era conhecido, é conhecido como uma pessoa pessimista, ela se tornou uma pessoa harmonizada com a vida, harmonizada com o envelhecer e essa percepção da plenitude, do momento de colheita, do momento de colher a sabedoria que você percebe que você por si só basta, não precisa estar buscando uma conquista ali, outra conquista ali, e isso traz muita inquietação, não é verdade? Então, olha, só trouxe aí o exemplo do Schopenhauer para a gente poder se inspirar de que realmente a gente pode mudar nosso hábito, mudar nosso jeito de ser, se essa mudança é importante para a nossa qualidade de vida, se essa mudança é importante para o nosso bem-estar e para a longevidade. Vamos combinar que, na verdade, pessoas otimistas ou pessimistas, a vida presenteia todas as pessoas com desafios. Então, não quer dizer que as pessoas que têm uma atitude otimista, elas recebam menos desafios da vida,
menos desafio do passar do tempo. A questão é como elas encaram, como elas lidam diante desses desafios, né? Então, as pessoas pessimistas têm uma tendência de encarar com, sabe, um sentimento de impotência. E esse é o problema, porque se você se sente impotente diante do problema, olha, na verdade você já está se entregando ao problema, você está entregando os pontos. Olha, isso é muito perigoso, isso é muito prejudicial para a qualidade de vida, né? A gente precisa se erguer, a gente precisa tentar olhar aquele problema com outros olhos. E aí eu trago outra contribuição aqui, que eu fui pesquisar e me inspirar para ter essa conversa interessante aqui com você, o livro Florescer, do psicólogo da psicologia positiva, Martin Seligman. Martin Seligman, aqui neste livro Florescer, a edição nova tem uma capa diferente, colorida, mas enfim, no livro Florescer, Martin Seligman fala o quanto as escolhas das emoções que você tem, que você traz, você decide, você escolhe cultivar, semear mais emoções positivas, o quanto isso contribui na sua qualidade de vida, no seu bem-estar e olha, vai contribuir para você viver mais tempo, com mais serenidade, com mais sabedoria, com mais alegria, com mais autenticidade. E aí você vai ter muito mais saúde, saúde física, mental, social, ao adotar novos estilos de vida. E aqui, nesse livro aqui, tem uma parte que ele fala sobre o otimismo. E ele faz a seguinte pergunta, né? Por que os otimistas são menos vulneráveis às doenças? Os otimistas são menos vulneráveis às doenças. E ele traz pelo menos 3 aspectos interessantes. Os otimistas têm um estilo de vida mais saudável. 2, os otimistas eles buscam mais apoio social, eles conquistam apoio social. Veja se não é verdade. 3, a imunidade, o aspecto biológico, fisiológico. Então, a gente vai conversar um pouquinho nos próximos minutos sobre essas 3 grandes vantagens dos otimistas para ter uma vida com mais longevidade e mais lucidez, que você quer viver mais, mas com qualidade, com autonomia, com alegrias. Não é só viver à base da assistência química, não é verdade? Você quer viver, não é só sobreviver, você quer viver. E é possível sim, adquirindo, né, conquistando, criando o hábito de ser otimista. Então eu falei que o Martin Seligman menciona 3 coisas positivas aí dos otimistas. Um deles é realmente um estilo de vida mais saudável. O otimista, pela abordagem que ele tem, pela perspectiva que ele tem, ele busca esse estilo de vida, como eu falei, busca se levantar e vou fazer minha atividade física. Por isso, então, se você não era otimista até agora, faz de conta que você é otimista. Veja que essa técnica é muito legal. Você faz de conta que você é otimista hoje, certo? Aí você olha assim e diz, bom, o que é que um otimista faz? O que é que uma pessoa otimista que eu conheço, inspiradora, faz? Ela sai de manhã e vai caminhar, então eu vou fazer de conta que eu sou um otimista para ver como é que eu me sinto. E faz isso. Então veja que o otimista, ele tem um estilo de vida mais saudável. E sabe de onde vem esse estilo de vida? Vem justamente da perspectiva otimista. Porque quando um otimista ele recebe uma notícia difícil, algum problema de saúde e que ele precisa, olha, você precisa parar de fumar, você precisa beber menos, você precisa fazer atividades físicas, vai lá para a sua yoga, vai lá para o seu clube de dança, vá se engajar em alguma atividade física. Olha, o que é que o otimista faz? Ele é aderente a essa proposta do profissional de saúde, do médico, do professor de educação física, da dança, da arte-terapia, da yoga. Ele é aderente a orientação das pessoas que cuidam da saúde, percebe?
Então ele tem um estilo de vida saudável porque ele acredita que a atitude dele pode transformar. Pode transformar. Então veja que eu falei, a intenção transforma, lembra? Então, a atenção energiza. Vou colocar minha atenção na minha atitude física, na minha caminhada. Então, eu vou cuidar da minha saúde, vou diminuir a bebida, vou parar de fumar, vou parar de comer coisas gordurosas que podem estragar a minha saúde. Então, o otimista ele é aderente, porque ele acredita, ele tem esperança, ele acredita que a atitude dele vai contribuir para a qualidade de vida, percebe? Sabe o que o otimista faz? Não, eu já falei otimista, né? Então, sabe o que o pessimista faz? E observe se de repente você não caiu nessa cilada. O pessimista ele tem uma atitude de impotência mental diante daquele desafio. Então, algum diagnóstico de um problema de saúde, ou mais leve ou mais grave, bom, independentemente, o pessimista ele tende a ser muito impotente. Ele acha, diz, pronto, então era só isso que faltava para eu ver que eu sou realmente um fracassado, eu sou derrotado. Então ele se deixa derrotar, né? Ele já se entrega os pontos. Olha, entregar os pontos é um passo muito perigoso, né? Tem um pensador que fala sobre o sentido da vida, que é o psicólogo Viktor Frankl. Viktor Frankl, que foi prisioneiro dos campos de concentração nazistas lá em Auschwitz. Só que ele, como profissional de saúde, ele ficou muito atento, ele como prisioneiro, mas ele fazendo lá os estudos, observando a si próprio e aos outros prisioneiros, ele foi percebendo que as pessoas que tinham o pensamento de alguém ou algum projeto, alguma coisa que ainda me espera lá fora, essas pessoas tinham muito mais resiliência. Não se pode negar que houve toda uma atrocidade, mas diante de toda essa atrocidade, o Viktor Frankl ele traz como você pode lidar diante dos piores desafios da vida. E é isso que a percepção que ele traz. Se você não entrega os pontos, você tem uma chance maior, né, de permanecer em pé. É a percepção que ele diz assim, se você tem um pelo que, você suporta o como. Entende isso? É o seguinte, se eu tenho um pelo que viver, eu posso estar enfrentando um problema sério de saúde, mas eu tenho um pelo que permanecer por aqui. Eu quero ver meus netos, eu quero ver minha bisneta feliz, crescendo, eu quero ver meus filhos tendo seus netos. Então, se você tem um pelo que viver, pode ser uma causa, né? Eu tenho esse projeto aqui que eu estou fazendo parte, eu preciso cuidar dele, eu preciso fazer com que ele seja mais compartilhado. Então, você suporta o como viver enfrentando essa doença, ter que estar tomando remédio ou injeção todo dia, ou fazendo tratamento toda semana. Como viver? Mas eu tenho um pelo que viver. Então veja que interessante é essa coisa de não entregar os pontos de acordo lá com a perspectiva do Viktor Frankl, né? Aí voltando aqui para o Florescer de Martin Seligman, realmente quando a gente assume uma atitude mais otimista, olha, vamos ser sinceros, a gente busca esse pelo que viver. Eu vivo porque eu tenho realmente um propósito e não é essa doença que vai me fazer deixar impotente, percebe? Então as pessoas otimistas elas têm mais esperança, elas aderem às orientações dos profissionais de saúde. É melhor realmente aderir. Se o médico, se o profissional de saúde falou de fazer suas atividades físicas, vai lá, começa, mesmo que seja de pouquinho, né? Inclusive devemos começar aos poucos, né? Então começa e vai seguindo as orientações e vale a pena. Esse foi o primeiro aspecto. Segundo aspecto, as pessoas otimistas elas têm um engajamento social, sabe?
amizades ou o relacionamento com os irmãos, com os familiares. É uma coisa linda. As pessoas otimistas, elas cultivam a amizade. Então, se você até aqui teve poucos amigos, vale a pena a partir de agora começar a cultivar novas amizades, participar de novos clubes, novos grupos. É a associação da yoga, é o clube da bicicleta, é o clube do artesanato, é o pessoal da arte terapia, é o projeto com o pessoal da dança, o pessoal da ginástica. Não importa, né? É interessante você fazer esse engajamento social. E isso, essa rede de amigos é algo assim que dá aquele sentido na vida também, né? Que a gente sente mais disposição. Sabe aquele dia que você acorda meio sem disposição? Daí o amigo do xadrez ou o amigo do pessoal da bicicleta já te liga ou manda aquele WhatsApp e diz: e aí, a gente vai passar aí na sua porta daqui a pouquinho, ou a gente se encontra na praça daqui a 15 minutos, está pronto? E daí você olha assim, diz, por mim eu até não ia, né, se eu fosse sozinho. Mas olha, aquela animação, eu vou, tô descendo e tô levando o cafezinho, tô levando as torradinhas, sabe? Então isso dá uma motivação enorme. Será que isso contribui ou não para você enfrentar seus problemas de saúde, sua hipertensão, seu diabetes, seus problemas crônicos? Claro que contribui, porque até naquele momento não é um hipertenso, um diabético, uma pessoa com determinados rótulos que está lá. É você, né? Sua alma, seu ser que está lá participando por inteiro. Veja que interessante, né? Então, vale a pena a gente se engajar, começando a gente a cultivar. Em outro vídeo eu falei aqui sobre as pessoas que escutam bonito. Veja lá, né? O vídeo que eu falo sobre poucas pessoas escutam bonito. Então você pode começar se dispondo a escutar bonito, escutar pessoas que têm dores. Se você conhece as dores de quem é pessimista, de quem passou a vida sendo pessimista, melhor dizendo, né? Talvez seja a pessoa mais indicada para conversar com outras pessoas que também enfrentam o mesmo problema. Incentivá-las não pelo falar bonito, e sim pelo escutar bonito. Veja que interessante. Escutar tem 5 minutos, 10, 15 minutos, meia hora para escutar, conversando, tomando um chá, um café, uma cerveja, seja lá o que for, mas aquele momento de escuta é muito importante. E por fim, que a gente falou que são 3 tópicos, né? O primeiro foi o quê? Foi um estilo de vida. O segundo, uma rede social de amizade. O terceiro, o sistema imunológico. Quanto mais a gente é otimista, mais a gente tem pensamentos mais alegres, mais de felicidade, mais de semeadura de coisas boas, colheita, florescimento de bons sentimentos, mais a gente fortalece o nosso sistema imunológico. E no livro, Martin Seligman cita o estresse repetido, né? O estresse repetido é quando a gente vai se decepcionando com a vida e a gente vai fazendo o nosso organismo passar por esse processo de estresse repetido várias vezes. E com isso, olha, não tem sistema sanguíneo, vasos sanguíneos que suportem. Ele diz aqui, ó, resposta circulatória patológica ao estresse repetido. Os pessimistas desistem e por isso sofrem mais por estresse, enquanto os otimistas o enfrentam melhor, enfrentam o estresse melhor. Episódios repetidos de estresse, particularmente quando se está impotente, tendem a mobilizar o hormônio do estresse, o cortisol, e outras respostas circulatórias que induzem e exacerbam o dano às paredes do vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos e promovem a arteriosclerose. Então, show arteriosclerose, show estresse repetido, vamos dar um basta nisso. E como a gente falou desde o começo, por que não criar o novo hábito, tá bem? Vamos criar um novo hábito. Não precisa ficar na luta contra o mau hábito anterior, porque quanto mais você vai lutando, parece que você está
Eita, cavando ali uma trincheira, né? Mau hábito, mau hábito, mau hábito. Quero sair daqui, quero sair daqui. Quando você vê, você está dentro do buraco, afundado cada vez mais. E isso realmente é uma estratégia equivocada, né? Porque você encarou, escolheu olhar para o mau hábito e deu muita atenção. Você está energizando aquele mau hábito. Então, olha, esquece o mau hábito. Você está numa fase maravilhosa da serenidade, da sabedoria, muitas experiências positivas, muita luz, muita lucidez, muita sabedoria para transmitir. Então, é o começo de um novo hábito, é o cultivo de um novo hábito. Levanta, vai inspirar um ar puro, começa com pouca coisa. Hoje eu vou caminhar, mesmo que seja 5 minutos, uma volta na quadra. E você vai ver o quanto realmente é gratificante respirar o ar puro, ver gente, né? Porque às vezes a gente fica muito preso dentro de casa, dentro do apartamento, remoendo pensamentos, sentimentos do passado. Mas quando a gente desce, né, e já fala com o porteiro, fala o bom dia com o porteiro, com o vigilante, vai ali na padaria, conversa com as pessoas da padaria. Olha, interessante, né? O dia já tem uma outra luz, não é assim? Então, realmente, esses vínculos sociais, como dito aqui, um dos aspectos que contribuem para a saúde, são poderosos, são milagrosos. Então, vamos cultivar esses 3 aspectos que o Martin Seligman nos ensina. Atitude positiva, né? Estilo de vida positivo, né? Não se entregar. Criar vínculos sociais, né? Vai para o clube da bicicleta, o pessoal da aula de yoga, ou de dança, ou de arte terapia. Criar vínculos sociais, pessoal do xadrez, né? Pessoal da caminhada na praia, no parque aqui. Vai para esses grupos. E o terceiro é cuidar também da nossa fisiologia, não gerar o tal do estresse repetido, né? Porque você já se estressa porque soube que está com uma determinada doença, um problema de saúde. Mas aí você se estressa novamente porque você fica triste em cima disso. Então você gera duplo estresse e isso realmente vai detonando a sua saúde e vai prejudicando a sua qualidade de vida. Não é legal? Então a gente pensar positivo, pensar nas emoções positivas, uma positividade que pode realmente florescer, nos permitir florescer para uma vida muito mais saudável, com alegria, com autoconfiança e também com serenidade. Agora mesmo está soprando um vento maravilhoso aqui, acho que está se preparando para chover um pouquinho, está um tempo chuvoso. E olha, é realmente agradável e vou voltar para a minha caminhada. Um abraço, namastê, tchau.